boa tarde, gente. Está fazendo um calor. Vou mostrar para vocês o sol aqui do brechó, gente. Quando pega essa parte aqui, gente, é de a sensação térmica de mais de 50 graus. Olha esse sol, gente. E quem faz esse sol? Eu tenho o poder de falar assim: olha, sol, vai embora, faça chover, faça ventar. O seu patrão bilionário, o seu amigo bilionário, sua amiga linda, seu amigo lindo. Será que ele tem poder de fazer esse céu para mim? Fazer esse céu para você? Não tem, gente. Porque esse céu é de Deus, é do Pai de Jesus. Deus está lá no trono dele sentado, à direita dele está Jesus Cristo, filho dele. Quem é aí que tem amigo que pode fazer esse céu aqui, ó? Não é artificial, não. Quero este daqui. Eu quero este sol aqui, que é um sol que somente Deus. É o único ser, é a única força total de poder que pode fazer esse sol, gente. E pode fazer diminuir. Olha pra você ver como pegou. Então, muitas vezes, você fica assim, bajulando pessoas que não tem esse poder, gente. Olha pra você ver. Você acha que eu não queria estar aqui, a minha mãe, que tem 80 anos de idade, que eu cuido dela, que tem Alzheimer, fica toda hora falando: minha filha, que quentura, minha filha, como tá quente. Eu não gostaria de que uma pessoa trilionária, quadrilionária ou linda, maravilhosa fizesse: ô Senhor, sabe? Fizesse: quero que fique fresco agora, quero que fique quente agora, quero que dê um sol agora. Não tem ninguém que tem este poder, gente. Olha, eu dormi bem, você dormiu bem, eu dormi bem durante a madrugada, tive sonhos com pessoas desconhecidas ou conhecidas. Eu não me lembro mais. Eu me lembrei assim que eu acordei e já me esqueci. E tive sonho sim. Acordei bem, graças a Deus. Eu estava, gente, sentindo uma dor de dente. Dessa parte aqui minha. Ai, meu Deus, estava doendo tudo, tudo. Ontem à noite eu tive que... Tem uma cidade aqui próxima que se chama Baixo Guandu, no Espírito Santo. O antigo prefeito, Neto Barros, ele fez um parque, gente, maravilhoso lá, que chama-se Parque da Lagoa, porque ele mandou fazer uma lagoa lá. E lá as pessoas, o quê? As pessoas, elas correm, elas fazem exercício, elas caminham. Lá tem muito vento, lá é enorme. Lá as pessoas fazem piquenique. Tem banheiro masculino, banheiro feminino, com 4 banheiros. Assim, tudo direitinho, lugar de lavar as mãos. Gente, é lindo, cheio de árvore, vento à noite. Aí a mãe fica doidinha para sair dentro de casa. E aí nós tivemos que levar ela lá ontem à noite. E agora, graças a Deus, também abriu um hortifruti aqui na nossa cidade. Uma cidade tão pequena como essa, que todo mundo fechava às 18 horas. Só um rapaz que começou a fechar assim às 19 horas. Hoje ele fecha as hortifruti, que tem arroz, que tem feijão, que tem variedades, tem frutas, verduras, legumes, tem às 10 horas da noite. Oh, coisa boa, gente, que olha para você ver, o trabalhador sai aqui às 18 horas do trabalho e às vezes às 19, às vezes às 20 horas, depende do patrão. E como que ele vai comprar as coisas necessárias para ele, que só tem uma hora de almoço? Às 10 horas da noite, às 9 horas da noite, não é? Então ele vai sair num horário fresco com a família dele. Gente, hoje eu vi uma coisa falando sobre tudo isso, assim, perguntando como é que você está, se você está bem, se você está se sentindo bem com você mesmo, se você está se sentindo bem com a sua alma, com o seu ser. Se você hoje já procurou analisar a si mesmo, analisar dentro de você assim: quem sou eu? Por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz aquilo outro? Por que eu faço isso? Por que eu faço aquilo? Por que eu peço perdão e faço novamente? Eu faço essas perguntas para mim o tempo todo. Eu ainda falo com Deus: oh meu Deus, tá vendo eu fazendo de novo? Olha, me perdoa, por favor. Então, assim, nós temos que nos autoanalisarmos o tempo todo, analisar dentro de nós o tempo todo. Então, eu me analiso, gente, eu analiso quando eu vou dormir, tudo que eu conversei com todas as pessoas durante o dia todinho. Eu analiso tudo que eu fiz. Tudo que eu fiz, tem algumas coisas que eu esqueço, mas eu analiso tudo.
e converso com Deus sobre tudo que eu fiz durante aquele dia. Então, gente, hoje eu estava vendo um pastor novinho, até assim, top de linha, assim, tô falando assim, de beleza física, né? Esse pastor, ele errou. Ele era pregador no YouTube, eu acho. Eu acho que era no YouTube, gente, eu não sei da onde, Instagram e YouTube. Ele falava da palavra de Deus, só que ele cometeu, né, um pecado aí, né? Saiu com uma moça mais nova, tipo assim, da idade que não pode sair. Ele é muito mais velho do que ela, né? Aquela idade, né? De 13, 12 anos de idade, sei lá, 14. Eu acho que começa com 13, né? 14 já pode, né? Não sei. Ele falou assim que ele mesmo pecou e ele iria sair da frente da igreja porque ele sabe do pecado que ele cometeu, ele se arrependeu, ele vai fazer de tudo para ele não cometer de novo. Olha que coisa boa a pessoa ser franca, a pessoa saber que Deus existe, que Deus está vendo aquilo que ela está fazendo. Não é bom? Ontem eu estava vendo um camarada falando sobre adultério, né? Ele falou assim, gente, tem mulheres, tô falando porque eu sou mulher, gente. Tem homens e mulheres. Tem mulheres e tem homens que estão numa situação assim de casamento arruinada. E tem homens e tem mulheres que têm que dividir os bens materiais e mulheres que dependem dos homens, daquele homem que está com ela, não gosta mais dele, ele trata ela mal. Ambos, pode ser homem, pode ser mulher, trata mal, não tem mais beijo, não tem mais carinho entre eles, relacionamento entre eles, mas ela continua aquela relação porque e ele também continua porque são dependentes dessa relação. Então é muito ruim ser dependente de uma pessoa, de um ser humano, porque os sentimentos acabam, o respeito às vezes acaba também. Então ele foi e falou assim, gente, mas eu acho mau caratismo a pessoa não sair da relação mesmo vendo que está falida, mesmo vendo que não dá mais, que não gosta mais, que depende financeiramente da outra, que tem que dividir, não vai dar certo. Eu acho mau caratismo a pessoa trair a outra, cometer adultério, traição. O que é traição, Luciana? Traição, gente, é quando você faz pelas costas. Traição vem de um amigo, vem de um parente, vem de, sabe, de um relacionamento, tanto de namoro, qualquer tipo de relacionamento, a partir do momento que eu faço uma coisa de ruim nas suas costas, é uma traição. Agora, a partir do momento que você chegou, meu pai e minha mãe, né? Que são antigos, minha mãe tem 80 anos de idade. Já na época que eu era criança, de 7 anos, 8 anos de idade, o meu pai e minha mãe já não tinham mais relacionamento com outro. Minha mãe morava junto com meu pai na casa que meu pai construiu no terreno da minha avó, mas eles não dormiam juntos mais. Cada um dormia num lugar separado. Então, assim, é um combinado, é uma conversa entre os dois, não é um adultério, porque os dois chegaram numa posição que falaram: olha, eu não tenho onde morar, você não tem como pagar para mim morar, eu tenho crianças, né? Nós temos filhos, 3 filhos, então eu vou ficar aqui, você vai ficar aí também, mas eu não quero ter uma vida conjugal com você. Mas, então você conversa com Deus e fala: ó, Senhor, eu vou ter que morar aqui, ou o Senhor me ajuda aí para me ter uma casa própria, né? Para me arrumar um emprego bom, porque para ter casa própria, minha filha, tem que rolar um lugar, porque eu acho que Deus, gente, Deus ele fala assim, não, a partir do momento que você é íntegro com o outro, que você chega e fala a verdade para o outro, você está falando a verdade, você está contando, olha, eu não gosto mais de você, eu não sinto mais vontade de ficar contigo, eu sei que você não sente mais vontade de ficar comigo, mas nós temos filhos, eu não tenho para onde ir, você não tem como pra comprar outra casa para mim, eu também não tenho como comprar uma casa para você não tem como dar pensão para os meus filhos, nem eu tenho como dar pensão para você. Vamos fazer uma coisa, vamos ser amigos, vamos morar debaixo do mesmo teto, mas cada um pode viver a sua vida, mas claro, respeitando os nossos filhos, não trazendo para dentro de casa, porque é nossos filhos, né? Não trazer para dentro de casa nossa relação lá fora, fazer lá fora, com mais, né? Não para enganar o povo, porque a gente tem que mais preocupar com Deus, mas sermos, né?
não omissos um com o outro, falar a verdade com o outro que está acontecendo. É um combinado, gente. É o quê? Não é uma traição. Você está falando a verdade, você está sendo honesta, você está sendo sincera com a pessoa. Ambos estão sendo sinceros, só estão morando na mesma casa como irmãos. E eu acredito que Deus, ele na Bíblia não fala nada de que você tem que morar dentro, tem que sair da casa. Tem que separar no papel. Naquela época não existia nem papel para você assinar. Na época, o rei Davi via uma mulher, gostava dela e já levava lá para casa. Não existia casamento na igreja, já levava lá para casa. Então não existia isso, gente. Quem colocou isso foi o ser humano, foi nós seres humanos, né? Acho que até para dar uma, né? Pessoa, um homem com 20, 30 mulheres, gente, como é que o homem não consegue sustentar uma? Imagine. 2, 3, nossa senhora. Eu vejo homens aí que têm 2 mulheres que já estão falidos, né, você acha que mulher vai ficar com um homem sem ele colocar comida dentro de casa? Meu filho, comida tá caro. Paga aluguel para uma, mantém a casa de uma, mantém a casa de outra, mantém o salão de uma, mantém o salão para outra, mantém roupa para uma, mantém roupa para outra. Você tá achando que é fácil? Até bilionário, meu filho, fale desse jeito. Hum. Só o Neymar que ainda não, porque ele não leva para casa, né, gente? Ele fica de vez em quando e manda embora. Ele faz assim, ó, paga uma viagem, paga um hotel legal, você vem, ficamos juntos, pagamos assim, pago para você uma semana, umas 2 semanas aí, pago hotel, pago, né, um restaurante bem chique, bem elegante. Depois você volta para sua casa, minha filha, que eu não quero ficar casado com você, não. É desse jeito, filho. Por isso que ele continua. Se ele tivesse aí 3, 4 mulheres, já tá falido, igual Romário. Vou falar para você. Nós vamos aqui ler primeiro a Reis, capítulo 2. Vocês viram aí, né? Que o rei Davi, ungido de Deus, já estava bem velhinho. Aí aquele homem bonito, tal de Adonias, queria ser rei no lugar do rei Davi, mas Adonias não era filho do rei Davi ungido de Deus. Ele era filho de outra pessoa. Aí a Batseba, aquela que o rei Davi cometeu adultério com ela, a esposa de Urias, então, ela deu filho, porque o primeiro filho Deus permitiu que morresse. E o segundo filho Deus amou, que é Salomão. Então Batseba, com a ajuda aí, com a força do profeta Natã, foi lá falar com o rei Davi, ungido de Deus, que estava bem velhinho, bem fraco, já estava tão velho que sentia frio o tempo todo. Pegaram até uma moça muito bonita, que ele sempre gostou de mulher muito bonita, uma moça virgem, para aquecer ele. Mas ele não fez nada com ela não, porque já não tava, não dava mais, né, gente? Vamos falar a verdade. Não dava, né? Será, Davi? Não sei, só Deus sabe. Então, se ele não fez é porque não dava, porque o rei Davi gostava muito de mulher. E aí, o rei Davi, ungido de Deus, o que ele prometeu para Batseba sobre o filho dos dois, do rei Davi e dela, o rei Salomão ele colocou como rei. Adonias não gostou muito não, gente, porque ele que queria ser rei. Eu quero ser rainha. Eu não quero ser rainha, não. Deve ser dá um problema ser rei, ser rainha, gente, porque até para prefeito, vereador, já dá bate-boca, imagine para ser rainha, cuidar de um monte de gente. Tomar decisão para um monte de gente. É monte de bosta, minha professora falava. Muitas pessoas. Capítulo 2. Então, no versículo 53 do capítulo 1, terminou assim: Portanto, o rei Salomão, filho de Batseba, com o rei Davi, ungido de Deus, mandou que o fizessem descer do altar. Descer quem? Adonias, que estava apavorado, com medo do rei Salomão. Então, Adonias, aquele homem bonito, entrou então e se curvou diante do rei Salomão, filho de Batseba, com o rei Davi, ungido de Deus. E o rei Salomão disse a Adonias: Adonias, eu sei que você é bonito, querido, mas vai para a sua casa, porque agora quem é rei sou eu. Eu fui ungido rei, meu pai que mandou. Capítulo 2, versículo 1. Quando se aproximou a morte do rei Davi, ungido de Deus, você não sabia que ungido de Deus, não é ungido pelo ser humano, não, ungido por Deus, não morre? Morre também.
Morre, todo mundo morre, filho. Todo mundo morre, ser humano morre. Só que não morre é Deus, só que não morre é Jesus. O resto todo mundo morre. Jesus morreu assim. Ele veio em carne, né? Como nós assim, ó, carne assim, mas o espírito dele tá lá, tá com Deus. Mas Deus não morre, não. Então, quando se aproximou a morte, no versículo 1 de Davi, ungido de Deus, Davi, ungido de Deus, deu as seguintes instruções ao seu filho, o rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus, com Batseba, aquela que ele cometeu adultério com ela, esposa de Urias. Versículo 2. Logo, ele disse, o rei Davi, ungido de Deus, para o seu filho, rei Salomão, que ele colocou no lugar dele. Logo, meu filho, rei Salomão, vou morrer, eu, Davi, ungido de Deus, seu pai. Portanto, meu filho, rei Salomão, seja forte e seja homem. Versículo 3. Rei Salomão, cumpra a sua obrigação para com Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, que é o seu Deus, tá bom? Andando nos seus caminhos, nos caminhos de Deus, e obedecendo aos decretos de Deus, Pai de Jesus, e aos mandamentos de Deus, Pai de Jesus, e as suas decisões judiciais, Rei Salomão, e as suas advertências, conforme estão descritos na lei de Moisés. Você vai fazer tudo conforme a vontade de Deus que está escrito na lei de Moisés. Assim, se você fizer tudo isso que eu estou te falando, meu filho, o rei Davi, ungido de Deus, falou para o filho dele, o rei Salomão, que era filho dele, o rei Salomão era filho de Batseba, que era aquela que ele cometeu adultério, né, exterminou o marido dela, Urias, para ficar com ela. O primeiro filho morreu e o segundo filho é o rei Salomão. Então, você tem que andar conforme as decisões judiciais e as advertências, conforme estão escritas na lei de Moisés, meu filho. Assim, você, rei Salomão, será bem-sucedido se você sempre andar na lei de Deus. Em tudo que você fizer, você será bem-sucedido. E aonde você for, se você ficar na lei de Deus, você vai ser bem-sucedido, aonde quer que você for. Versículo 4. E Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus Cristo, cumprirá a promessa que ele fez a meu respeito, a respeito da família de Davi, da família dele, ungido de Deus. Olha, Davi, Deus falou assim para Davi. Olha, Davi, ungido de Deus, eu te ungi como rei, o segundo rei. O primeiro rei foi Saul, ser humano. O segundo ser humano, rei, foi você, porque Saul não estava gostando dele mais, estava muito orgulhoso. Se os seus filhos, rei Davi, ungido de Deus, se os seus filhos prestarem atenção ao caminho deles, andando fielmente diante de mim, Deus, Pai de Jesus, de todo o coração deles e de toda a alma deles, sempre haverá um descendente, seu rei Davi, ungido de Deus, sentado no trono do povo de Israel, de todo israelita. Mas tem que obedecer tudo que Deus, Pai de Jesus, mandar. Versículo 5. Além disso, você sabe, o rei Salomão, meu filho, com Batseba, rei Davi falou. Você sabe o que Joabe, filho de Zeruia, o que ele me fez? O que Joabe, filho de Zeruia, fez aos dois chefes do exército de Israel? Abner, que é filho de Ner, e Amassã, que era filho de Jeter? Joabe, cuidado, meu filho rei Salomão, Joabe os matou, derramando sangue de guerra em tempo que tinha paz, e manchou com sangue de guerra o cinto que ele tinha na cintura e as sandálias que ele tinha nos pés. Versículo 6. Meu filho, rei Davi, ungido de Deus, falou para o filho dele, o rei Salomão. Haja segundo a sua sabedoria, meu filho, rei Salomão, e não deixe que os cabelos brancos dele, de Joabe, desçam em paz à sepultura, porque Joabe, infelizmente,
O tempo de paz trouxe só coisa ruim. Versículo 7. Mas você, meu filho, com Batseba, rei Davi, disse: ungido de Deus, eu sou rei Davi, eu sou ungido de Deus, disse rei Davi. Mas você, rei Salomão, deve demonstrar amor leal aos filhos de Barzilai. Barzilai, ele é da região do Gileade, Gileadita. Eles devem estar entre os que comem a sua mesa, meu rei, meu filho, rei Salomão. Pois ficaram do meu lado, do seu pai, rei Davi, ungido de Deus, quando eu, rei Davi, ungido de Deus, fugi do seu irmão Absalaão, que queria me matar para ficar no meu lugar como rei. Versículo 8. Não muito longe, vive Simei. Simei, meu filho, rei Salomão, é filho de Gera. É da turma lá do nosso sangue, mas é descendente de Benjamim, irmão de José do Egito, benjaminita de Baurim. Foi ele que me amaldiçoou o rei Davi, ungido de Deus, com uma terrível maldição no dia em que fui a um lugar chamado Manaim. Mas quando Simei desceu ao encontro de mim, rei Davi, ungido de Deus, no rio Jordão, eu, rei Davi, ungido de Deus, jurei por Jeová, por Javé, por Deus do exército, Pai de Jesus, não entregarei Simei à morte pela espada. Versículo 9. Agora, meu filho rei Salomão, filho meu, do rei Davi, ungido de Deus, junto com Batseba, rei Salomão, não deixe Simei, agora não deixe Simei impune, pois você, rei Salomão, é um homem sábio e sabe o que deve fazer com Simei. Faça os cabelos brancos de Simei descer com sangue à sepultura. Disse o rei Davi, ungido de Deus, mandou o rei Salomão matar Simei. Não muito longe vive Simei, que era filho de Gera, benjaminita de Baurim. Foi ele quem me amaldiçoou com uma terrível maldição no dia em que fui a Manaim. Mas quando ele desceu ao meu encontro no rio Jordão, eu jurei por Jeová, não entregarei Simei à morte pela espada. Versículo 9. Agora, não deixe, rei Salomão, impune, pois você é um homem sábio e sabe o que deve fazer com Simei. Faça os cabelos brancos de Simei descer com sangue à sepultura. Versículo 10. Então, o rei Davi, ungido de Deus, descansou com os seus antepassados. O que ele descansou com os antepassados? Só vai voltar quando Deus mandar o Filho dele, Jesus Cristo, vir para julgar os vivos e os mortos. Sabe o que é, né? E foi enterrado na cidade de Davi. Versículo 11. O tempo que Davi reinou sobre o povo israelita foi de 40 anos. Em Hebrom, Davi reinou por 7 anos. E em Jerusalém, Davi reinou por 33 anos, totalizando aí 40 anos. Esse foi o versículo 11, tá, que eu acabei de ler. Versículo 12. O rei Salomão se sentou então no trono do seu pai, rei Davi, ungido de Deus. Aos poucos, o reinado do rei Salomão ficou firmemente estabelecido. Versículo 13. Passado algum tempo, Adonias, que era filho de Agide, foi falar com Batseba, que era a mãe do rei Salomão. E o papai do rei Salomão, rei Davi, ungido de Deus. Batseba, lembra? Ela cometeu adultério com o rei Davi, ungido de Deus, porque ela já era casada com Urias. E passado algum tempo, no versículo 13, Adonias, aquele homem bonito, filho de Agide, aquele que queria ser rei, que era esse cara sou eu, foi falar com Batseba, mamãe do rei Salomão. A mamãe do rei Salomão, Batseba, perguntou a Adonias: a sua vinda é pacífica, Adonias? Será que você vem em paz, Adonias? Adonias, aquele homem bonito, respondeu: sim, Batseba, é pacífica, sim, eu vim em paz. Versículo 14. Então Adonias disse: senhora Batseba, mamãe do rei Salomão, tenho algo para lhe falar. A mamãe do rei Salomão, Batseba, disse: pode falar, Adonias. Versículo 15. Adonias continuou: sabe,
A senhora Batseba sabe que o reinado ia tornar-se meu, né? De Adonias, que eu sou o cara. E todo o Israel esperava que eu, Adonias, fosse rei do povo de Israel. Mas o reinado escapou das minhas mãos e passou a ser do meu irmão, rei Salomão. Pois era da vontade de Jeová, de Javé, de Deus Exército, Pai de Jesus, que esse reinado, que Salomão fosse o rei. Versículo 16. Mas agora, eu, Adonias, um homem bonito, tenho apenas um pedido para lhe fazer, Batseba, mamãe do rei Salomão. Não me recuse esse pedido, por favor, mamãe do rei Salomão. Portanto, a Batseba, mamãe do rei Salomão, disse a Adonias: Fale, Adonias, o que você quer falar? Versículo 17. Adonias disse então a Batseba, mamãe do rei Salomão: Por favor, Batseba, mãe do rei Salomão, peça ao seu filho, rei Salomão, que me dê Abisag, a sunamita, como esposa. O rei Salomão não lhe recusará o seu pedido, porque a senhora é mãe dele. Versículo 18. Então Batseba, mamãe do rei Salomão, disse a Adonias: Adonias, está bem, eu falarei com o meu filho, o rei Salomão, por você. Versículo 19. Assim, Batseba compareceu perante ao seu filho, o rei Salomão, para falar com o rei Salomão, o seu filho, em favor de Adonias, aquele bonito que queria ser rei. O rei Salomão se levantou imediatamente para ir ao encontro da sua mamãe Batseba e se curvou diante de sua mamãe Batseba. Olha, honrava a mamãe dele, hein? Mesmo sendo rei, porque na verdade, quando a pessoa é rei, os filhos se curvam diante do rei. Os filhos, as esposas, entendeu? Até a mamãe. Mas naquele momento, o rei Salomão, ele se curvou diante da mamãe dele, Batseba. Aquela que o rei Davi, né, sabe, cometeu adultério com ela. Ela era casada, ficou com o rei Davi, ungido de Deus. Versículo 19. Assim Batseba, mamãe do rei Salomão, compareceu na frente do rei Salomão para falar com ele em favor de Adonias, aquele cara bonito de lá. O rei se levantou imediatamente, o rei Salomão, para ir ao encontro da sua mamãe Batseba, e se curvou diante da sua mamãe Batseba. Então se sentou no seu trono o rei Salomão e mandou colocar um trono para a sua mamãe Batseba, para que a sua mamãe Batseba se sentasse à sua direita. Olha como ele honra a mamãe dele. Versículo 20. E a mamãe Batseba do rei Salomão disse: Meu filho, rei Salomão, eu tenho um pequeno pedido para lhe fazer. Não me recuse esse pedido, por favor, meu filho, rei Salomão. Então o rei Salomão respondeu: Mamãe Batseba, faça o pedido, minha mãe, pois não recusarei o seu pedido, mamãe Batseba. Versículo 21. A mamãe Batseba do rei Salomão disse: É que tem Abisag, aquela sunamita. Abisag é o nome de uma mulher, tá? Como esposa, eu quero que você dê ela como esposa a seu irmão Adonias, aquele mais bonito, aquele bonito que queria ser rei no seu lugar antes de você. Versículo 22. Em resposta, o rei Salomão disse à sua mamãe Batseba: Por que está pedindo Abisag a sunamita para ser esposa de Adonias, hein, mamãe Batseba? Só falta a senhora pedir também o reinado para Adonias, hein, mamãe Batseba? Pois Adonias é meu irmão mais velho e tem o apoio de Abiatar, o sacerdote, e tem o apoio de Joabe, filho de Zeruía. Versículo 23. Com isso, o rei Salomão jurou por Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus. Olha o juramento que ele fez. Que Deus, Pai de Jesus, me castigue a mim, rei Salomão, e que o faça severamente, se Adonias, aquele bonitão, meu irmão mais velho, não pagar com a própria vida por ter feito esse pedido à senhora mamãe Batseba. Versículo 24. E agora, tão certo como vive Jeová, Javé Deus do Exército, Pai de Jesus,
aquele que me estabeleceu firmemente e me colocou no trono do meu pai, rei Davi, ungido de Deus, e que me edificou uma casa para mim, rei Salomão, filho de Davi, ungido de Deus, junto com a senhora, mamãe Batseba, assim como prometeu hoje a Adonias, meu irmão mais velho, será morto. Versículo 25. O rei Salomão, filho de Davi, ungido de Deus, junto com Batseba, enviou imediatamente Benaia, que é uma pessoa, Benaia. Benaia era filho de um homem chamado Jeoiada, que foi e golpeou o irmão dele mais velho, Adonias. E Adonias morreu. Versículo 26. Ao sacerdote Abiatar, o rei Salomão disse: Sacerdote Abiatar, vá para os seus campos, lá no lugar chamado Anatote. Você, sacerdote Abiatar, merece morrer, sabia? Mas neste dia não matarei sacerdote Abiatar, porque você carregou a arca do soberano Senhor, Jeová Javé, Deus dos exércitos, Pai de Jesus, na frente do meu pai, rei Davi, ungido de Deus. E você compartilhou todas as dificuldades que meu pai, ungido de Deus, passou. Versículo 27, ele era grato também. Ele nunca esqueceu. Versículo 27. Portanto, o rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus, com Batseba, expulsou Abiatar do sacerdócio de Jeová. Viu? Quantos pastores que podem também Deus fazer expulsar ali, de não ser pastor mais. Porque, meu filho, tem aquela árvore ali. Tá vendo que essa mangueira? A gente vê se o pastor é pastor mesmo pelos frutos. A árvore pode estar ali. Ali tá em manga aqui, ó, temporona. Tá vendo? Temporana. Não é tempo de manga. Mas pode acontecer que um pastor pode ser até uma árvore, mas ele pode não dar frutos. E quando der fruto, fruto temporão, que vem e passa. Faz uma coisa boa aqui e depois não faz mais. Faz coisa ruim. Fala mentira, continua querendo ser mais do que o pastor, fala mal dos outros, não honra a mamãe, não vem ver a mamãe dele, não fala, ô mãe, benção mãe, ô mãe, ô gente, como pode, né? Versículo 27. Portanto, o rei Salomão, filho de Davi, rei ungido de Deus, por Deus, junto com a Batseba, que era esposa de Urias, expulsou Abiatar do sacerdócio de Jeová, de Javé, de Deus dos exércitos, Pai de Jesus, para que se cumprisse a palavra de Jeová, a palavra de Jeová, de Javé, de Deus dos exércitos, contra a casa de Eli, lá no lugar chamado Siló. Versículo 28. Quando a notícia chegou a Joabe, pois Joabe tinha apoiado Adonias a ser rei do povo de Israel, embora não tivesse apoiado Absalaão, porque Joabe matou Absalaão, o filho do rei Davi, ungido de Deus. Joabe fugiu para a tenda de Jeová, de Javé, de Deus Exército, Pai de Jesus, e agarrou-se aos chifres do altar. Toda hora eles agarram ao chifre, né? Ali agarrou-se aos chifres do altar de Deus. Adonias agarrou-se aos chifres do altar de Deus. E Joabe também agarrou-se aos chifres do altar de Deus. Será que tem algum chifre do altar de Deus para me agarrar também, gente? Versículo 29. Informaram então ao rei Salomão, que era filho de rei Davi, ungido de Deus, junto com Batseba, que era esposa de Urias, onde aconteceu aquele adultério, que Deus já perdoou, mas eu estou sempre comunicando a vocês que Deus perdoou também o adultério. E o primeiro filho morreu, e o segundo filho foi o rei Salomão, que Deus tanto ama. E, versículo 20, informaram então o rei Salomão. Olha, rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus, junto com Batseba. Joabe fugiu para a tenda de Jeová, de Deus, Pai de Jesus. Está ao lado do altar de Deus, Pai de Jesus. Assim o rei Salomão enviou Benaia, filho de Jeoiada, dizendo: Vá, vá, Benaia, e mate Joabe. Versículo 30. Você sabe que foi um pedido do rei Davi, ungido de Deus, para matar, né? Versículo 30. Então, Benaia foi à tenda de Jeová, na tenda de Jeová, na tenda de Javé, na tenda de Deus, Pai de Jesus, e disse-lhe a Joabe: Joabe,
o rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus, junto com Batseba, diz: venha para fora. Sai do templo de Deus agora, venha para fora, porque dentro do templo de Deus não podia matar Joabe, não podia matar ninguém dentro do templo de Deus, pai de Jesus. Podia matar, mas dentro do templo não. Mas Joabe respondeu: não, não vou sair daqui do templo, não vou. Eu vou morrer aqui dentro do templo de Deus, do pai de Jesus. Então Benaia levou a informação de volta ao rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus, junto com Batseba. E foi isso que Joabe falou, tá, rei Davi, ungido de rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus com Batseba. Foi assim que ele me respondeu. O senhor acredita nisso? Respondeu que não vai sair lá do templo de Deus, não, para morrer, não. Versículo 31. Em vista disso, o rei Salomão, filho do rei Davi, que foi ungido por Deus segundo o rei ser humano, e com Batseba, que era esposa de Urias, mas o rei Davi sentiu muito desejo por ela e ficou com ela. O primeiro filho morreu, o segundo foi rei Salomão, que Deus o amou. Deus perdoou o rei Davi, ungido de Deus, pelo adultério que ele cometeu junto com Batseba, e também perdoou por ele ter mandado exterminar Urias, que era esposo dela, para ficar com ela. Faça como ele mesmo disse, como Joabe disse. Mate-o lá dentro do templo de Deus mesmo. Enterre-o, Joabe. Remova de mim e da casa do meu pai, rei Davi, ungido de Deus, o sangue que Joabe derramou sem motivo justo. Versículo 32. Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, fará o sangue que Joabe derramou recair sobre a sua própria cabeça, a cabeça de Joabe mesmo. Pois sem o conhecimento do meu papai, rei Davi ungido, que Deus ungiu ele como rei, ele golpeou e matou a espada 2 homens mais justos e melhores do que ele. Absalaão, que era meu irmão, filho do rei Davi, ungido de Deus, queria ser rei no lugar. Ficou até com as 10 concubinas do meu pai, ungido de Deus, perante toda a cidade para ver, para envergonhar ele, mas isso aí foi Deus que mandou acontecer. Ele falou que ia acontecer, porque todo pecado tem, né? A gente tem que pagar por ele, né? Depois Deus perdoa. Deus perdoa. Mas primeiro tem aí que cumprir, né? Algo aí, assim, para um ensinamento, né? Como é que fala? Meu pai fala: todo pecado tem uma consequência, né? A consequência foi essa, que Deus já tinha falado para o rei Davi, ungido de Deus: não impede de você fazer o pecado, mas depois ele fala: você vai pagar de uma forma, depois eu te perdoo. Versículo 32. Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, fará o sangue que Joabe derramou recair sobre a própria cabeça de Joabe, pois sem o conhecimento do meu pai, rei Davi, ungido de Deus, Joabe golpeou e matou a espada 2 homens mais justos e melhores do que Joabe. Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amassá, filho de Jeter, e chefe do exército de Judá. A esses 2 que era melhor do que ele. Versículo 33. O sangue de Abner e o sangue de Jeter recairá sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da descendência toda de Joabe para sempre. Mas para o rei Davi, ungido de Deus, sua descendência, sua casa e seu trono, que haja paz da parte de Jeová, de Javé, de Deus Exército, Pai de Jesus, para sempre. Versículo 34. Então Benaia, que era filho de Jeoiada, voltou, golpeou Joabe e o matou. E ele, Joabe, foi enterrado na sua casa, no deserto. Versículo 35. Depois, o rei Salomão designou Benaia, que era filho de Jeoiada, sobre o exército, no lugar de Joabe. E o rei designou Zadok, o sacerdote, no lugar de Abiatar. Versículo 36. Então, o rei Salomão chamou um homem chamado Simei e disse-lhe: Simei, construa uma casa em Jerusalém e fique morando ali em Jerusalém e não saia da cidade para nenhum lugar, tá bom? Você vai ficar em Jerusalém, não saia, fique lá. Versículo 37. No dia em que você, Simei,
sair de Jerusalém e atravessar o vale do Cedron, pode ter certeza, Semei, de que você morrerá. O seu sangue recairá sobre a sua própria cabeça, porque o rei Salomão, estou falando, para você construir uma casa dentro de Jerusalém e ficar dentro de Jerusalém e não sair de Jerusalém. Porque se você sair, você morre. Versículo 38. Versículo 37. No versículo 37 é no dia em que você sair, Simei, e atravessar o vale do Cedron, pode ter certeza de que você morrerá. O seu sangue recairá sobre a sua própria cabeça, Simei. Versículo 38. Simei disse ao rei Salomão: O que o senhor rei Salomão disse é justo. Seu servo Simei fará assim como o meu senhor rei Salomão falou. E Simei ficou em Jerusalém por um bom tempo sem sair de lá, porque senão ele morria, né? Versículo 39. Mas 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram e procuraram refúgio com um homem chamado Aquis, que era filho de Maca, e Maca era rei de Gate. Quando contaram a Simei, Simei, você não acredita que aconteceu? Seus escravos estão lá em Gate, fugiram. Versículo 40. Simei selou imediatamente seu jumento. Oh, meu Deus! Meu Deus, acredito que depois de 3 anos ele foi fazer isso. Simei selou imediatamente seu jumento e foi até um homem chamado Aquis, na cidade de Gate, em busca dos seus escravos. Por que que Simei deixou esses escravos para lá, gente? Como a gente é inútil, como nós somos assim, nós trocamos até a nossa vida por bens materiais, porque os escravos naquela época eram bem material para Simei. Versículo 40. Simei selou imediatamente seu jumento e foi a um homem chamado Aquis, na cidade de Gade, em busca dos seus escravos. Quando Simei voltou de Gate com seus escravos, versículo 41, informaram o rei Salomão. Ó rei Salomão, você não acredita que aconteceu? Não tem Simei? Saiu de Jerusalém e disse-lhe: Eu não o pus sob juramento por Jeová, por Javé, por Deus dos exércitos, Pai de Jesus, e não o avisei. No dia em que você, Simei, sair daqui de Jerusalém e for para qualquer outro lugar, pode ter certeza, Simei, que você morrerá. Eu avisei para ele, gente. Eu, rei Salomão, avisei para ele. E você não me disse? O que o Senhor está dizendo é justo, e eu obedecerei. O Simei falou que ia me obedecer, iria ficar em Jerusalém, não ia sair de Jerusalém. Nunca! Mas ele saiu à procura de escravo, bens materiais? Escravos são bens materiais. Não acredito no que eu estou escutando? Versículo 43. Então, por que não guardou o juramento? Por que Simei não guardou o juramento que fez perante, na frente de Jeová, de Javé, de Deus do exército, Pai de Jesus, e a ordem que eu, rei Salomão, dei a ele para ficar dentro de Jerusalém, para não sair nunca? Versículo 44. O rei Salomão disse então a Simei: Simei, 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 no seu coração você sabe muito bem todo o mal que fez a Davi, o meu pai, o rei Davi, que foi ungido não pelo ser humano, mas por Deus. O meu pai, você fez mal a ele. E Jeová, Javé, Deus dos exércitos, Pai de Jesus, fará o mal que você causou recair sobre a sua própria cabeça. Eu falei para você não sair de Jerusalém, você saiu atrás dos seus escravos lá em Gate. Versículo 45. Mas o rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus, com Batseba, será abençoado, e o trono do rei Davi, ungido de Deus, ficará firmemente estabelecido perante Jeová, Javé, Deus exército, Pai de Jesus, para sempre. Versículo 46. E o rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus, com Batseba, aquela que era esposa de Urias. Vocês sabem o que aconteceu entre o rei Davi e Batseba aí. Mas ele não foi, o primeiro filho morreu, tá? Esse é o segundo filho deles. Deu ordem a Benaia. Benaia, eu, rei Salomão, quero te dar uma ordem, Benaia.
filho de Jeoiada, que saiu, vai lá, mate Simei. E Benaia foi lá e matou Simei. E ele morreu, porque o rei Davi avisou para ele não sair de Jerusalém. Assim o reino ficou firmemente estabelecido nas mãos do rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus, com Batseba, que era esposa de Urias, qual o rei Davi, ungido de Deus, cometeu adultério porque ela era casada com Urias. E ele viu ela e ficou doido com ela, mesmo tendo 30 mulheres, 20 mulheres, não sei quantas mulheres ele tinha ao todo, mas ele tinha muitas. Mas ele, quando viu uma mulher bonita, o rei Davi ficava doido. E o rei Davi, mesmo sabendo que ela era casada, se deitou com ela, ela ficou grávida. O rei Davi tentou fazer com que Urias se deitasse com a esposa dele, Batseba, para fazer de conta. Mentira, que o filho era dele. Ele não foi para casa. Ele ficou dormindo na rua da guerra. Não voltou para casa. Então ele ia saber que o filho não era dele. Aí o que o rei Davi, ungido de Deus, fez? Que próprio Deus ungiu ele como rei. Não foi qualquer pastor, não. O que ele fez? Ele mandou Urias ficar na frente do exército para que ele fosse dormir com os antepassados descendentes dele. E Deus permitiu tudo isso. Mas depois que ele fez tudo isso, Deus não fez nada. Ungido de Deus, Deus não fez nada porque nós não somos marionetes na mão de Deus. Deus deixa a gente fazer. Depois que nós fazemos o que nós fazemos, ele vem vir e fala: Ah, Luciana, você fez isso, né? Fez, né, querida? Você sabia que você não podia ter feito isso? Que aos olhos de Deus está errado? Agora você vai ter um problema aí com você. Aí eu começo a pedir perdão a Deus e não fazer mais, aí Deus me perdoa. Deus me perdoa.